Derrotados 3 vezes em um único dia no Superior Tribunal de Justiça, os contribuintes e tributaristas precisam extrair lições desses julgamentos. Para tanto, nós vamos imaginar a situação em que um tributarista, confiante nas decisões que estavam sendo proferidas pelos tribunais brasileiros, propôs ao contribuinte que ele ajuizasse uma determinada ação. Porque, além de a interpretação da lei ser favorável, os tribunais estavam dando razão aos contribuintes. Qual não foi a surpresa do contribuinte e do tributarista ao se depararem com o resultado de sua medida judicial? O tribunal simplesmente decidiu que a razão era do Estado. No vídeo de hoje eu vou te explicar como o STJ contrariou todas as expectativas sobre 3 casos tributários bilionários que chegaram até a corte e como os contribuintes e os tributaristas podem aprender com isso. Então vem comigo aprofundar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lunisa, sou advogada tributarista, contadora, professora universitária, mestra e doutoranda em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo. E bom, o primeiro caso perdido foi o julgamento de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS na conta de energia elétrica. Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui explicando essa tese detalhadamente. Se você tiver curiosidade e quer se indignar ainda mais com o que eu vou falar aqui, você pode ir lá depois que finalizar esse vídeo aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Em resumo, se discutia se esses valores cobrados dos contribuintes a título de tarifa de transmissão e distribuição poderiam ser decotados da base de cálculo do ICMS. E o que é que isso significa? Essas tarifas de transmissão e distribuição podem ser abatidas ou não da base de cálculo do ICMS. A base de cálculo, portanto, ficaria menor e isso importaria em diminuição do imposto. Qual o argumento do contribuinte? Olha, judiciário, o ICMS é um imposto que incide sobre a circulação de mercadoria. A mercadoria é a energia elétrica. As tarifas com distribuição e transmissão não são, por óbvio, energia elétrica e, por isso, o tributo não pode incidir sobre elas. Mas o que foi que o tribunal decidiu? Que essas tarifas integram sim o preço da energia elétrica e devem ser tributadas. Uma perda de tempo. O segundo caso perdido foi a tese tributária dos 20 salários. Vejam, contribuições devidas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias. Mas que limite máximo é esse? Especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o artigo 4º, parágrafo único da superveniente Lei 6.950 de 1981 diz que o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, e aqui estão incluídas as contribuições ao Sistema S, se sujeitam ao limite de 20 salários mínimos vigente. A tese é essa: as contribuições ao Sistema S têm esse limite de 20 salários. O contribuinte não pode pagar mais que isso. Porém, isso caiu. E de acordo com o tribunal, a norma foi revogada e, por isso, não existia limite para o pagamento dessas contribuições. Nossa Senhora! Por fim, o contribuinte perdeu também o caso em que se discutia a incidência de contribuição patronal sobre o 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado. Aqui, a discussão girava em torno da natureza remuneratória ou indenizatória do 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado. 2 observações. Sendo remuneratória, incide a contribuição patronal. Sendo indenizatória, não incide a contribuição. Então o contribuinte questiona: olha, o 13º pago sobre o aviso prévio indenizado não pode ser considerado para o cálculo da contribuição patronal. E o que foi que o STJ decidiu? Que sim, se trata de uma verba de natureza remuneratória e por essa razão ela deve ser sim submetida à incidência da contribuição. Dessa forma, a contribuição vai aumentar justamente porque estamos incluindo um valor nesse cálculo. Não é possível! Vejam, a intenção do vídeo não é destrinchar todos os argumentos dessas teses tributárias. Se vocês tiverem interesse, eu posso sim discutir cada uma dessas decisões em próximos vídeos de forma detalhada. Mas a intenção de hoje é criticar justamente esse posicionamento pró-fisco que está se assentando nos tribunais brasileiros. E essa, inclusive, é a primeira lição que a gente tem que extrair desses 3 julgamentos perdidos em um único dia. O Poder Judiciário brasileiro está decidindo majoritariamente
a favor do Estado e não a favor do contribuinte, mesmo quando a lei, mesmo quando a norma jurídica dispõe expressamente qual a natureza de determinada verba e sobre o que incide determinado tributo. Bom, eu não preciso nem falar aqui do absurdo que isso é, da insegurança jurídica que isso traz, mas é um fato o que está acontecendo e nós temos que nos posicionar para que isso pare. O Poder Judiciário tem que se colocar no lugar dele de intérprete da norma jurídica e não de criador desenfreado de regra. Quem cria regra é o Poder Legislativo e não o Poder Judiciário. E nós temos que usar a nossa voz para combater esse tipo de atitude. Não estou dizendo aqui que em determinadas situações, obedecidas determinados critérios, o Poder Judiciário não possa preencher lacunas. Mas a questão é justamente essa. Uma coisa é preencher lacuna, o que não existe. Outra coisa é afastar uma regra que expressamente diz o que deve ser feito. Essa é a primeira coisa que a gente deve saber para avaliar a nossa atuação no judiciário. Eles estão julgando majoritariamente favorável ao Estado. Nossa! O segundo ponto é que, justamente por conta do primeiro, contribuintes e tributaristas precisam ser mais cautelosos ao ajuizar uma ação, ao ajuizar determinada tese tributária. É necessário ser mais conservador, porque o que a gente está vendo é que, mesmo em casos em que existam várias decisões favoráveis ao contribuinte, que inclusive norteiam determinadas decisões empresariais sobre ajuizar ou não a ação, mesmo nessas situações, os tribunais brasileiros estão indo de encontro a isso, buscando argumentos filosóficos para poder julgar ações favoráveis ao Estado. Então essa é a segunda lição que a gente tem que aprender, ser mais cauteloso com o ajuizamento e ações judiciais. Vejam que eu não estou falando aqui que não é para ajuizar, ao contrário, nós temos que ajuizar sim, porém, não criar expectativa, não cantar a vitória antes da hora, verdade seja dita. E antes de passar para o terceiro ponto, eu peço que você curta o vídeo, por favor. Além disso, considere se inscrever se você se interessa por temas relacionados ao direito tributário e atualidades da área. Mais do que aprender, aqui você vai se informar e saber criticar legislação e decisões judiciais. Eu, claro, agradeço muitíssimo e conto contigo. E por fim, a terceira lição que a gente tem que tirar. O mercado de teses tributárias não está sendo bem visto pelo Poder Judiciário. E o que eu vou falar agora pode até não agradar, mas o direito tributário corre o risco de se tornar um mercado e não mais discussões sobre direitos dos contribuintes. Não estou dizendo que a gente não tem que discutir os direitos do contribuinte. O que eu estou dizendo é que os direitos dos contribuintes viraram um mercado. São coisas diferentes. O tributarista, ou melhor, o advogado, faz o download de uma peça no sistema, Ctrl+C, Ctrl+V, vende para um contribuinte e ajuiza a ação. Dezenas de milhares de casos chegando ao judiciário, Ctrl+C, Ctrl+V. E isso não tem sido visto com bons olhos justamente porque se mercantilizou a advocacia tributária. E vejam, a terceira lição que se tira a partir disso, que eu extraio a partir disso, é: o direito tributário vai acabar? Óbvio que não. Pelo contrário, o enfrentamento de questões mais complexas, manuais, com mais detalhes, com mais sofisticação, é o que vai se destacar nessa onda negativa de decisões judiciais. Porque a tendência do Ctrl+C, Ctrl+V é isso tudo aí, perder tudo. Porém, a tendência do trabalho sofisticado, do trabalho que vai no detalhe da autuação, esse não tem como acabar. Pelo contrário, é um tipo de trabalho que vai se destacar cada vez mais. Essa é a lição que eu tiro dessa onda de decisões judiciais pro fisco. O trabalho artesanal do advogado tributarista vai prevalecer sobre essa onda de mercantilização que tem se tornado o direito tributário, verdade seja dita. Para o advogado tributarista, o meu conselho é: procure se destacar, se especializar cada vez mais. E para o contribuinte, o meu conselho: seja crítico em relação aos prestadores de serviço que você contrata. Finalizo por aqui com esse vídeo que decorre de reflexões dessa advogada tributarista que vos fala, com os votos de que minhas reflexões tenham causado reflexões em você também. Opiniões são sempre bem-vindas, não esqueça de comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso. Eu gostaria muito de ouvir, de ler a sua opinião. Por isso, não se esqueça de curtir e compartilhar. Eu agradeço muito, como sempre, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!